paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos, então, para o terceiro dia, ou o dia 3, o capítulo 3, do nosso estudo Uma Vida com Propósito. Você que tem o livro do Rick Warren, do Rick Warren, que o pessoal também fala, Uma Vida com Propósito. Se você tem o PDF, o livro, leia, porque o que eu vou falar aqui é resumido, tá bom? É mais para que você tenha uma ideia do que nós vamos falar aqui, tá bom? É importante que você leia. Bom, como já falamos nas aulas anteriores, uma vida com propósito faz com que você realmente entenda o propósito da sua vida, para que você tenha realmente no seu coração aquilo que Deus tem para a sua história, para a sua vida. Então, em Eclesiastes capítulo 4, verso 4, diz: percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. E Thomas Carlyle escreveu assim: o homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Então, todo homem precisa ter um propósito. E nesse capítulo nós vamos falar sobre o que dirige a sua vida. Porque o que dirige a sua vida vai impactar diretamente na sua história, no seu caminho, no seu propósito. Então, há várias coisas que podem dirigir a nossa vida. Por exemplo, nós somos dirigidos pela culpa, nós podemos ser dirigidos pelo ressentimento, pela raiva, nós podemos ser dirigidos pelo medo e nós podemos ser dirigidos pelo materialismo, pela necessidade de aprovação, enfim. Há várias coisas que podem dirigir a nossa vida e, consequentemente, atrapalhar e afastar o homem do propósito que Deus colocou na sua vida, na sua história. Então, por exemplo, nós vemos na história de Caim, lá em Gênesis, capítulo 4, verso 12, que depois dele cometer o crime de matar o seu irmão, ele começou a andar pela terra fugitivo e errante, ou seja, sem propósito algum. Então, muitas das vezes, a gente passa como Caim, errante, sem saber para onde ir, sem saber o propósito da nossa vida e da nossa história. E muitas pessoas são dirigidas pela culpa, ou seja, a culpa sempre vai ficar na sua memória daquilo que fez, daquilo que deixou de fazer, e isso vai impedir que você siga em frente. Bom, se você está se sentindo culpado, primeiro tem que pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. Se isso é justo realmente, então você deve pedir perdão ao Senhor, e Ele é fiel e justo para perdoar. Se você pediu perdão com arrependimento, se você pediu perdão a Deus realmente de coração, de sinceridade. Mas, se você continuar carregando a culpa, infelizmente, isso vai afastar você cada vez mais de viver uma vida plena, feliz e em harmonia com o seu propósito. Bom, outra coisa é a vida dirigida pelo ressentimento e pela raiva. Quando você é dirigido pelo ressentimento e pela raiva, você não vai raciocinar direito e não vai poder ouvir a voz de Deus no seu coração, assim como também vai tomar atitudes que vai te levar a mais arrependimento e mais culpa, Geralmente a pessoa que te machuca, a pessoa que te fere, ela não vai lembrar daquilo que fez, mas o ferido, o machucado, sempre vai ficar lembrando e querendo carregar essa mágoa, e querendo carregar essa raiva, talvez um desejo de vingança ou ficar remoendo. Nós não devemos fazer isso e nós devemos cada vez mais se espelhar em Jesus Cristo, que é liberar o perdão, que é pedir perdão, que é orar pelos nossos adversários, pelos nossos inimigos, e não ser movidos pela raiva e pelo ressentimento, porque isso com certeza vai atrapalhar a sua vida. Uma outra coisa que pode atrapalhar o seu propósito é ser dirigido pelo medo. Então, muitas vezes as pessoas sentem medo por causa de traumas, por causa de expectativas frustradas, por causa de expectativas fantasiosas, ou porque foram enganadas por alguma coisa, por lares extremamente severos que levaram a você sempre viver com medo, de levar a culpa de alguma coisa, enfim, de levar alguma repreensão. Também uma predisposição genética pode levar a gente a ter medo. O medo é bom, o medo
ele é algo natural e biológico para nos proteger de perigos, mas ele exageradamente pode criar um caos na nossa história, porque a gente vai ficar paralisado diante das coisas, a gente não vai conseguir tomar ações que nós devemos tomar, e a fé é exatamente o contrário do medo. Por isso que Jesus fala com Jairo: não temas, crê somente. Muitas vezes você vê Jesus encorajando as pessoas: tenha fé, não temas, tenha fé. Por isso que você vê Deus falando com Josué: não temas, né? Então, para que o medo então seja controlado e você consiga tomar as decisões. Muitas vezes são decisões ousadas, são decisões difíceis, é claro, tudo dentro da vontade de Deus, mas o medo sempre vai fazer você perder grandes oportunidades, vai ser um encarceramento na sua vida, né? Muitas vezes vai encarcerar a sua vida para que você não avance, não vá para o próximo nível, não é isso? E você às vezes fica com medo do julgamento, você às vezes fica com medo da morte. Isso faz com que você não avance e isso vai atrapalhar o propósito que você tem com Deus. Muitas pessoas são dirigidas pelo materialismo, outra coisa que nós podemos falar. Há pessoas que acham que possuir mais vai se tornar pessoas mais felizes, pessoas que quando tem mais vão ficar com mais segurança, vão ser mais importantes, vão ficar mais protegidos, né? E muitas vezes vai gerar um tédio. Por ter todas as coisas, vai gerar uma grande tranquilidade que vai gerar um tédio. As riquezas, ela também traz uma satisfação temporária para você, né? Então, nas riquezas, as pessoas sempre querem coisas maiores, melhores, né? E autoestima e riqueza são coisas completamente diferentes uma das outras. Então, você tem que saber separar isso e saber que o materialismo ele pode criar esse vício em você de você querer cada vez mais e isso vai te afastar do real propósito que Deus tem na sua vida, né? Nós vemos a frase, por exemplo, de Bob Marley, não sei se é exatamente nessa ordem, mas Deus fez as pessoas para serem amadas e as coisas para serem usadas, porque então amamos mais as coisas do que as pessoas. Então muitas vezes as riquezas vai gerar isso, um exagero do amor às coisas, às riquezas, e você vai se importar menos com a relação pessoal, com as pessoas, né? William Shakespeare também disse: só os mendigos conseguem contar suas riquezas. Ou seja, as riquezas podem colocar uma viseira em nossos olhos e não fazer-nos enxergar realmente aquilo que verdadeiramente é belo, aquilo que já recebemos de graça da mão do Senhor. Outra coisa que pode fazer você sair do seu propósito é a necessidade de aprovação, né? Você sempre tem que seguir um grupo, ou um partido, ou uma multidão, né? Isso é uma chave para o fracasso, né? Seguir a opinião de todas as pessoas, seguir a opinião de todos. Como disse o Senhor, você não pode servir a dois senhores, ou você vai servir um e desprezar o outro. Porque se você servir os dois, você vai à ruína, você vai à confusão. Então, a necessidade de aprovação por todas as pessoas é algo impossível. Para que você cumpra o seu propósito com Deus, muitas vezes você não vai ter a aprovação de todo mundo, não vai ter o aval de todo mundo, né? Até porque as pessoas também não estão compreendendo o propósito que Deus tem com você, né? Então, você deve conhecer muito bem o propósito da sua vida. Por quê? Por isso faz com que a sua vida tenha sentido e para que a sua vida não seja insuportável, não seja um fardo, como um jovem que ele descreveu num livro, um jovem, muito jovem, dizendo que ele não tinha propósito na sua vida, que ele só sobrevivia. Então, isso é muito triste. Por quê? Quando a pessoa não sabe para que ela foi criada, para que ela foi feita, qual o propósito da vida dela, ela vai ficar com esse sentimento de que ela é inútil. E é muito importante termos algo objetivo para fazer. Não só algo para fazer, mas algo que Deus planejou para a sua história, para a sua vida, de você fazer. Então, como ser dirigido pelo propósito? Como ser dirigido por Deus, pelo propósito de Deus na sua vida? Então, sem Deus, a vida ela não tem propósito. Vamos ler aqui em Isaías capítulo 49, que diz assim, olha, Isaías 49, 4 diz assim: mas eu disse,
debalde ou à toa, né? Tenho trabalhado inútil e vã, gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Então, é interessante que você tenha um propósito, senão vai parecer que seu trabalho é inútil, que você gasta as suas forças inutilmente. Jó também disse isso no capítulo 7, verso 6, capítulo 7, verso 16, quando ele estava ali doente, quando ele estava naquela pressão, ele fala que era inútil, né, a sua vida, que a sua vida não tinha propósito. Então a falta de esperança realmente gera isso, tá bom? Então, como que eu faço, então, para que isso se torne prático na minha vida? Então, o propósito, ele define a sua vida. Então, o que você deve fazer? Você deve estabelecer prioridades. Bom, se você fica mudando de rumo, de emprego o tempo todo, mudando de igreja, porque essa igreja não está boa, eu quero uma igreja melhor, de relacionamento, achando que a próxima vez vai ser diferente, não. Talvez a mudança precisa ser dentro de você. Sim, e precisa, porque Deus precisa habitar no seu coração, Deus precisa ser o rei, né, no trono do seu coração, para que ele realmente revele a vontade dele para a sua história. E aí você vai ficar parando de mudar de rumo, de igreja, de emprego, de relacionamento o tempo todo, achando que vai ser feliz, que é isso que vai te tornar feliz. Não, o que vai te tornar feliz é saber definitivamente o que Deus quer para a sua vida. O apóstolo Paulo sabia muito bem, por isso em Filipenses capítulo 3, 13, ele fala que ele tinha uma carreira, que ele tinha um propósito de vida e ele iria cumprir tudo aquilo que Deus fez e planejou para a sua história. E foi isso que ele fez. Ele evangelizou todo o Mediterrâneo, a Ásia Menor, passou por várias igrejas, várias cidades, fundando igrejas, e isso foi o propósito da vida dele. Ele se gastou para isso. E ele não perdia tempo com outras coisas, porque ele queria cumprir aquilo que Deus colocou na mão dele. Então, faça menos e se ocupe naquilo que é mais importante na sua vida, tá bom? O propósito, ele traz motivação, né? O trabalho sem sentido, ele esgota as nossas forças, esgota os nossos sentimentos, né? O nosso coração. E se você gastar tempo entrando em guerras desnecessárias, você vai gastar tempo, energia e vai perder tempo na sua história, na sua vida. Então não faça isso. Apenas entre em batalhas realmente que Deus quer que você entre para você ser vencedor, tá bom? Às vezes a gente pensa que criar um legado, atingir metas, troféus, isso vai fazer a gente feliz. Não, troféus são jogados fora, recordes são quebrados, né? Então criar um legado para ser lembrado, muitas vezes vai passar, sua geração vai passar e você não vai ser mais lembrado. E o que vai importar isso para a eternidade? O importante é que você realmente faça a vontade de Deus para aquilo que você foi criado. Busque então o Senhor. Há duas perguntas na eternidade. Duas perguntas que Deus vai fazer depois que você passar para a eternidade. Essas duas perguntas precisam ser respondidas agora, se você está fazendo ou não. Por exemplo, a pergunta: o que você fez com meu filho? Então, Jesus foi dado para nós por Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, se Deus deu o seu filho para você, foi para algum propósito. Você está usando como este filho que Deus te deu, né? Jesus, ele é o centro da sua vida. Você está seguindo os ensinamentos de Jesus? Você está seguindo o exemplo de Jesus? Você está sendo um cristão verdadeiro? Você está amando o seu filho, o Filho de Deus, acima de todas as coisas? Você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Colocou a confiança em Jesus? Então é isso que você vai ser perguntado. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o caminho, a direção, a verdade, que é um propósito realmente numa coisa que vai gerar fruto, que vai gerar resultado, então verdade, e a vida, que é o propósito da vida, ou seja, não só a vida com qualidade aqui, mas também a vida eterna. E o que você fez com o que Deus lhe deu? Ou seja, o que você fez com o que Deus te deu, que é Jesus Cristo, e o que você fez com o que Deus lhe deu? Deus te deu talentos, dádivas, Deus te deu tempo, né? O dinheiro talvez que Deus tenha te dado, dons, oportunidades, responsabilidades. O que você está fazendo com isso?
Então, é isso que você tem que se perguntar. Então, que nós não sejamos dirigidos por discussões, né, por facções, não sejamos dirigidos pelos momentos, pelas ondas, pelas tempestades, mas sejamos dirigidos pela vontade de Deus, pela voz do Espírito de Deus em nossas vidas, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar para você, que você leia o capítulo, porque o que eu falei foi bem resumido, mas que você possa continuar estudando e Deus revele a você o propósito da sua história, da sua vida. Você foi criado para servi-lo, você foi criado para ser luz nesse mundo, você é obra de Deus, você é criatura do Senhor, você é imagem e semelhança de Deus, você tem um propósito na sua vida. Deus abençoe, fique com Deus e breve nos veremos novamente.